Bom dia, pessoal. Vamos lá para a passagem de hoje, que está em Lucas 22, do 47 ao 53. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está atraindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, pessoal, eu anotei algumas coisas sobre este trecho, né? E eu fui ler as outras passagens que também tinham esse trecho que Jesus é preso, né? Que está lá em Mateus 26, do 47 ao 56, e em Marcos 14, do 43 ao 50, também João 18, do 1 ao 11. E o local, né, que eu encontrei mais informações sobre isso foi lá em João, que nos fala que realmente esse discípulo que decepou a orelha do sacerdote, que inclusive ele nomeia o sacerdote, deixa eu achar aqui que eu anotei, é Malco, o nome do sacerdote, que foi decepado a orelha, né? E fala que foi Pedro. Conhecendo, né, Pedro, nós já sabemos que é a cara dele mesmo fazer isso. Eu mesmo, se tivesse lá e o povo viesse prender Jesus, e eu acho que eu também faria isso. Mas, enfim, né? Vamos continuar aqui na reflexão. Jesus, mais uma vez, afirma que Deus é maior que ele e seus planos, mesmo que sofridos, devem ser considerados. Porque lá no Monte das Oliveiras, Jesus pediu o quê? Pai, se for, né, da tua vontade, afasta de mim esse cálice, porém, seja cumprida a tua vontade na minha vida. E realmente foi o que aconteceu. Deus não afastou o cálice de Jesus. Ele tinha que passar por aquilo para que as profecias se cumprissem. E aí, qual que é a reflexão que fica para a gente desse trecho, né? Que, primeiro, que Jesus amou Judas independente do que ele seria, do que ele faria, né? Segundo, que às vezes as tempestades, os problemas vêm na nossa vida e a gente pensa: poxa, vou brigar contra isso, vou ir contra, vou falar, vou ferir os outros falando, vou arrancar a orelha, mas vai resolver? Não vai. A gente tem que procurar o objetivo central disso que a gente está passando, né? Por quê? Igual Jesus, ele sabia que era para cumprir a profecia, né? Agora nós, quando vem uma luta pra gente, será que a gente sabe, a gente procura o verdadeiro, o real motivo? Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente brigando ou não. Porém, quando a gente briga, o trem fica mais ainda feio, né? Porque complica mais. Nós mesmos sofremos quando a gente vai à guerra, à luta, e às vezes a gente não entende o motivo daquele problema na nossa vida. Só vai entender lá na frente. Então, que nós possamos ser pessoas que recebam, né, as provações, os problemas da vida, e que saibam ver o que aquilo significa pra gente. Eu vi uma publicação lá no Instagram esses dias e estava escrito assim, é uma música, né, que fala assim, que ano passado eu morri, esse ano eu não morro mais. Por quê? Lá no ano passado, às vezes eu passei por uma provação parecida ou igual a que eu vou passar esse ano. Então, quando eu passo ela aqui novamente, quando eu conheço uma pessoa, alguma coisa, que eu já sei mais ou menos o que vai ocorrer com isso,
eu já não morro mais, porque eu já espero por aquilo. Eu já passei por aquilo, eu tive a vivência. A gente só sabe que ralar o joelho dói depois que a gente já ralou o joelho, não é verdade? Então, muitas provações que vêm pra gente, elas precisam vir para nos ensinar alguma coisa. Tudo tem um propósito maior. Então, que possamos receber suavemente aí nossas provas e em vez de ficar brigando, gritando, chateando os outros, que nós possamos entender o real motivo e aprender com as provações, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu tô gravando agora pelo notebook, porque meu celular tá uma coisa de memória, sabe? Toda vez que eu vou gravar ele fica travando. Então eu tô gravando direto no notebook, o que não tem uma câmera muito boa, pra conseguir gravar tudo de uma vez e não ter que ficar fazendo cortes no pensamento, né? E é isso, pessoal. Beijo. Tchau, tchau e uma ótima semana pra vocês.